Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, amigos ouvintes. Este programa é uma produção do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Eu sou Raimundo Souza e hoje trataremos de um assunto que a doutrina espírita fortalece e amplia nosso entendimento acerca do amor ao próximo ensinado e vivenciado pelo Mestre Jesus. A doutrina nos possibilita a compreensão de que somos todos espíritos em processo evolutivo, com conquistas morais e espirituais alcançadas, mas com muito mais a desenvolver por estarmos ainda na infância espiritual de nossa vida maior. Através desse ensinamento, podemos perceber mais facilmente o nosso próximo como um irmão de caminhada, que tem tantas virtudes quanto defeitos, assim como nós os possuímos e que precisa de auxílio e compreensão, como também necessitamos. O tema do programa de hoje é o envelhecimento e a espiritualidade. Ouça agora, momento de reflexão. Você se considera uma pessoa idosa ou velha? E você que é jovem, como deseja chegar lá? Acha que é a mesma coisa? Então preste atenção. Idosa é uma pessoa que tem muita idade. Velha é a pessoa que perdeu a jovialidade. Você é idoso quando sonha. É velho quando apenas dorme. Você é idoso quando ainda aprende. É velho quando já nem ensina. Você é idoso quando pratica esportes ou de alguma forma se exercita. É velho quando apenas descansa. Você é idoso quando seu calendário tem manhãs. É velho quando seu calendário só tem ontens. O idoso é aquela pessoa que tem tido a felicidade de viver uma longa vida produtiva, de ter adquirido uma grande experiência. Ele é uma ponte entre o passado e o presente. Como jovem, é uma ponte entre o presente e o futuro. E é no presente que os dois se encontram. Velho é aquele que tem carregado o peso dos anos, que em vez de transmitir experiências às gerações vindouras, transmite pessimismo e desilusão. Para ele, não existe ponte entre o passado e o presente. Existe um fosso que o separa do presente pelo apego ao passado. O idoso se renova a cada dia que começa. O velho se acaba a cada noite que termina. O idoso tem seus olhos postos no horizonte, de onde o sol desponta e a esperança se ilumina. O velho tem sua miopia voltada para os tempos que passaram. O idoso tem planos. O velho tem saudades. O idoso curte o que resta da vida. O velho sofre o que aproxima da morte. O idoso se moderniza, dialoga com a juventude, procura compreender os novos tempos. O velho se emperra no seu tempo, se fecha em sua ostra e recusa a modernidade. O idoso leva uma vida ativa, plena de projetos e de esperanças. Para ele, o tempo passa rápido, mas a velhice nunca chega. O velho cochila no vazio de sua vida, e suas horas se arrastam, destituídas de sentido. As rugas do idoso são bonitas, porque foram marcadas pelo sorriso. As rugas do velho são feias, porque foram vincadas pela amargura. Em resumo, idoso e velho são duas pessoas que até podem ter a mesma idade no cartório, mas têm idade bem diferente no coração. Se você é idoso, guarde a esperança de nunca ficar velho. Estamos apresentando o que é o Espiritismo. Como falei no início do programa, hoje trataremos de um assunto que a doutrina espírita fortalece e amplia nosso entendimento
acerca do amor ao próximo, ensinado e vivenciado pelo Mestre Jesus. O envelhecimento das populações está se acelerando rapidamente em todo o mundo. A maioria das pessoas pode esperar viver além dos 60 anos pela longevidade que nas últimas décadas tem se acentuado como consequência de vários fatores, principalmente os de ordem material, que beneficiam a saúde física e a prevenção de doenças antes incuráveis ou não diagnosticadas. Esta evidência, constatada por especialistas no estudo do processo do envelhecimento, tem levado as organizações responsáveis pela manutenção da saúde a ampliar os ambientes favoráveis à população de adultos mais velhos. Mesmo considerando que a idade cronológica seja um importante fator para a avaliação do envelhecimento, ela não é a única forma de mensurar esse processo, sendo ele avaliado por uma interação de fatores complexos que exercem uma influência variável sobre o indivíduo. Biologicamente, os eventos ocorrem ao longo de determinado período de tempo, mas não é apenas o tempo que regula a ocorrência desses eventos. Não importa, portanto, a quantidade de anos que o indivíduo viveu na presente existência, mas sim como ele aproveitou o tempo decorrido. Importa também como a sociedade encara e trata alguém com determinada idade. Socialmente, pode-se inferir que uma pessoa é definida como idosa a partir do momento em que deixa o mercado de trabalho, isto é, quando se aposenta e deixa de ser economicamente ativa. A sociedade atribui aos aposentados o rótulo de improdutivos ou inativos. Expressões estas assim, que eu acho assim, inadequadas, né? Porque ainda tem muito idoso que tem muito que tem para dar. Sabemos que alguns adultos com mais de 80 anos apresentam níveis de capacidade física e mental comparáveis aos níveis de muitos jovens de 20 anos. No início deste século, em que a sociedade potencializa a longevidade, ela diminui nos idosos o seu valor e a sua importância social. Vive-se em uma sociedade de consumo na qual apenas o novo pode ser valorizado. Caso contrário, não poderia haver produção e acumulação de capital. Nesta dura realidade, o velho passa a ser ultrapassado ou descartado. É o jovem que frequentemente tem maiores habilidades e um conhecimento mais amplo em determinadas áreas da vida. Os jovens são mais hábeis para absorver e compreender as últimas inovações tecnológicas em uma velocidade bem maior, né? Bem maior. O jovem tem essa capacidade. Mas a gente não pode descartar que também tem muito idoso ainda em condições, né? Em condições de mercado de trabalho, inclusive, né? Que pode ser absorvido e que vai produzir tanto quanto um jovem, até porque ele acumula também mais experiência, né? Mais experiência. Eu vejo assim que o mercado ele se torna cruel, né? Ao impor essa condição de descarte, não é isso? Então o uso de inúmeros termos e expressões para se referir, né, às pessoas mais velhas e à velhice revela a existência de preconceito por parte da sociedade e às vezes até do próprio indivíduo, porque ele se sente tão colocado assim, com tanta eficácia a dificuldade dele, né, uma suposta dificuldade dele, que ele acaba acreditando mesmo que ele é inútil, né? Mas até aqui a gente tratou dos estudos, né, daqueles que se preocupam com o corpo físico, sem nos esquecermos, contudo, de que nossa realidade é de natureza espiritual. Mas esse é assunto para o nosso próximo bloco. Agora vamos de música, né? Vamos de Viver é Tão Bom, com César Tucci. Quando chega amanhã, é hora de pular da
cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade, que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. A minha evolução é a programação divina. Buscar a perfeição até nas coisas pequeninas. Pra isso eu renasci, pra cultivar bons sentimentos, amar e aprender, multiplicar os meus talentos. Quando chega amanhã, é hora de pular da cama. Viver é tão bom, eu acho a vida tão bacana. Eu peço a Deus que faça-se a sua vontade e que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. E que eu saiba aproveitar tamanha oportunidade. Sensacional essa música, né? Música boa, né, gente? Música de qualidade. Isso é um blues, né? Uma música espírita, uma música do cancioneiro espírita, certo? E que você vai encontrar essas músicas de todos os ritmos, né? Mas que vem com conteúdo edificante nas nossas plataformas, né? É só procurar lá, divulgar.net, ok? www.divulgar.net. Mas voltando ao nosso assunto de hoje, que é o envelhecimento e a espiritualidade, no primeiro momento nós tratamos, né, dos estudos que tem relação com o corpo material, mas a gente sabe que o mais importante de tudo é que nós somos espíritos, certo? E o espírito, ele é de natureza espiritual, né? O nosso corpo é de natureza espiritual. Isso é muito importante, porque o corpo material é apenas um instrumento do espírito para a incumbência de suas atividades reencarnatórias, certo? E a gente vai pedir apoio, né, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do Leon Denis, onde ele fala o seguinte: o organismo material não é o princípio da vida e das faculdades, é o contrário, o seu limite. O cérebro é um simples instrumento que serve ao espírito para registrar suas sensações. Então, por falta de adequação do corpo físico, as manifestações do espírito podem serem contrariadas ou até aniquiladas. É o que acontece, por exemplo, no caso das doenças mentais, né? Doença mental grave, da perda parcial ou temporária na memória, ou mesmo do envelhecimento do corpo, situações nas quais a existência da alma, né, que é o espírito encarnado, a alma não é de quem já morreu, a alma é de quem está vivo, certo? Quem já morreu é espírito. Quando a gente faz a passagem para o outro plano, aí nós somos espírito, mas enquanto estamos aqui encarnados na Terra, nós somos
almas, né? E ficar bem compreendido, né? E entretanto, no processo de envelhecimento do corpo, o desgaste natural do organismo físico ocorre de maneira geral, atingindo não apenas o cérebro, né? Não apenas o cérebro que é atingido, mas também outras estruturas orgânicas que servem os sentidos e permitem a locomoção. Como consequência, é de se esperar que o espírito encarnado tenha maior dificuldade para manifestar-se física e mentalmente, de maneira progressiva, com o envelhecimento, atingindo muitas vezes estágios avançados de dependência. As manifestações emocionais e aquelas da intelectualidade são, entretanto, as que mais apresentam variações em sua intensidade, atendendo, como é fácil compreender, aos diferentes estágios da evolução espiritual. Indivíduos com mais evolução, né? Indivíduos mais evoluídos espiritualmente estariam mais bem preparados para colher os benefícios da condição denominada envelhecimento saudável. Segundo esta condição, a velhice seria considerada uma fase boa da vida, não rotulada apenas pelas perdas, mas também reconhecida pelos ganhos, cabendo ao idoso potencializar os próprios recursos e atuar na autoconstrução da subjetividade e da identidade, né? Aí a gente vai parar aqui um pouquinho também para a gente ouvir outra música, né? Vamos ouvir Belo Porvir com Silvio Sodré. Um novo tempo, hora de esquecer tudo que passou. Seu pensamento deve buscar novas luzes, um voo do coração pra tornar-se melhor. No exercício do amor maior, ao praticar caridade e perdão, se fortalece e ajuda o irmão. Por um momento pode faltar-lhe coragem e fé. Confie em Cristo, busque oração para erguer-se de pé. Cante canções dedicadas ao bem, faça brilhar sua luz para além. Console o próximo sem pensar em ti. Eis a receita para um belo porvir. Cultive amigos e viva em paz. Faça o bem sem saber a quem faz. Trabalhe com amor procurando servir. Eis
Eis a receita pra um belo porvir. Agora nós vamos falar dessa relação do idoso, né, com a família, né, porque na família que encontramos o grande laboratório caracterizado pela vivência cotidiana com irmãos nossos das mais diversas características e em várias posições de parentesco, como pais, filhos, irmãos, tios, avós, entre outros, né? Nesse precioso laboratório, temos o ensejo de vivenciar experiências valiosas para o exercício do verdadeiro amor fraternal, pregado por Jesus em consonância com a lei maior, que é justamente a lei do amor, né? No ambiente familiar, encontramos os pais aprendendo a dedicar-se ao próximo, na figura dos filhos queridos e necessitados de seus cuidados para darem os primeiros passos na sua jornada reencarnatória. Encontramos irmãos no aprendizado do respeito, da divisão, do cuidado, primos compartilhando das descobertas e dos desafios próprios da juventude desafiadora. Encontramos ainda aqueles mais velhos nessa experiência existencial no papel de pais, avós, tios, em mais avançada idade, que chamamos idosos, e aos quais dedicamos uma atenção mais profunda. O idoso merece e necessita atenção e cuidados especiais pela fase da vida em que se encontram. Após uma existência de trabalho, de dedicação, de cuidado dos filhos, dos sobrinhos, entre muitas outras venturas e desventuras experienciadas, né? E encontra agora o esgotamento das forças físicas e, na grande maioria das vezes, também o esgotamento de possibilidades de realização profissional e social. André Trigueiro, na obra Viver é a Melhor Opção, aborda a questão tratando dos fatores de risco de suicídio, entre os quais o grupo dos idosos apresenta elevado índice, afirmando que o envelhecimento impõe a necessidade de saber lidar com as perdas do ponto de vista físico. Vem a perda progressiva da saúde, da musculatura, da memória, da audição e visão e das melhores condições de navegabilidade em um corpo que vai inspirando cada vez mais cuidados. No âmbito social, os efeitos do envelhecimento são múltiplos. Aposentados perdem o contato com os colegas de trabalho, com os amigos, com os cônjuges e com os cônjuges de muitos anos, né? Ou se afastam ou vão desencarnando, e aí vem a experiência da solidão, muito comum nesta fase da vida. Por isso requer a atenção das pessoas próximas e algum movimento no sentido contrário, evitando-se o isolamento, né? Observados estes fatores das inúmeras perdas que vivencia o idoso, a família na qual ele se encontra tem, além do dever, a grande oportunidade de retribuir o amor e a dedicação recebidos durante toda a sua vida. A oportunidade de acolhê-lo não como um fardo a ser arduamente carregado, mas como uma joia delicada e frágil que Jesus nos coloca nas mãos para que auxiliemos, né? E que os últimos lampejos do seu brilho sejam os mais belos da existência corporal. Fazer com que ele se sinta, apesar de todas as suas limitações, alguém importante e útil, respeitado e valorizado dentro do lar. Kardec orienta que possamos lhe dar os mimos do seu agrado, o mais confortável cômodo da casa,
a alimentação favorita. Essa é a oportunidade bendita de exercitar a gratidão, retribuindo todos os cuidados que Ele possa nos ter dispensado durante sua existência e, caso não tenha sido dessa forma, de exercitar o amor verdadeiro que dá sem esperar nada em troca. A oportunidade de irmos nos despedindo do egoísmo devastador que nos aprisiona na busca da satisfação de nossos desejos e prazeres, abrindo mão de nós mesmos em favor desse nosso próximo necessitado de cuidados nessa delicada fase da vida. Lembremos ainda a recomendação em O Livro dos Espíritos, na questão 685 e 685A, de que tem o homem o direito de repousar na velhice, sendo que o forte deve trabalhar para o fraco, suprindo as suas necessidades, tal qual pode ocorrer na idade avançada, em que o idoso não tem condições de trabalho e por isso mesmo deve garantir seu sustento e cuidado à família e ou à sociedade. Essa é também a oportunidade valiosa para ensinar às nossas crianças e aos nossos jovens o respeito àqueles que trilharam caminhos que eles ainda irão desbravar, aprendendo com a sua experiência, com a sua história, com as suas conquistas e com os seus equívocos. Cuidar e conviver com o idoso é mais uma manifestação de bondade divina, ensejando-nos a construir a aventura dos nossos dias vindouros, através da prática da caridade e do amor ao próximo, conforme nos exorta o Mestre Jesus e nos acrescenta Kardec, afirmando que, fora da caridade, não há salvação. Bem, meus amigos, estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria lembrá-los que nós temos agora a nossa plataforma divulgar.net com muita música, muita informação no nosso site www.divulgar.net. Até o próximo sábado. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Você ouviu o que é o Espiritismo?